Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Física Contemporânea. Meu nome é Matheus Lima, eu sou professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e hoje nós vamos dar sequência à nossa unidade 2, que trata da radiação de corpo negro. Hoje, especificamente, nessa segunda aula dessa unidade, eu vou tratar das leis de Wien. Basicamente, a gente vai falar da lei do deslocamento e da radiância espectral associada a esse cientista. Bem, vamos dando sequência aqui. Bem, na última aula eu fiz uma introdução e explanei alguns aspectos sobre a radiação de corpo negro. E eu expliquei o conceito, que é a radiação térmica emitida a partir de um corpo negro que se encontra em equilíbrio termodinâmico com o seu ambiente. Eu apresentei os trabalhos e as contribuições de alguns cientistas, como Kirchhoff, o trabalho experimental do Stefan, o trabalho teórico da dedução da equação obtida por Stefan, empiricamente, né, o trabalho do Boltzmann. E basicamente, o produto dessa aula foi: começamos discutindo a questão da emissividade dos corpos, que está relacionada à quantidade de energia que o corpo emite, dado a sua taxa de absorção. E aí eu tenho, para cada material, a gente tem que essa razão, que é a emissividade, ela é constante. No caso, eu tenho aqui a minha radiância espectral, que é a quantidade de energia que é irradiada por um corpo a uma dada temperatura. Isso vai ter um certo espectro. Por que expliquei, né? Por que espectral, né? Porque essa radiação vai ser emitida em vários comprimentos de ondas a priori. E a nossa definição de corpo negro, que é uma construção idealizada, ela se faz aqui, quando nós fazemos essa taxa de absorção de energia sendo unitária, ou seja, um corpo capaz de absorver 100% da radiação que incide sobre ele. Pois bem, nesse caso de um corpo negro ideal, a minha emissividade vai ser a própria radiância espectral. Se eu tenho a quantidade de energia que é emitida em cada comprimento de onda da radiação, se eu quiser saber a energia total, eu tenho que somar em todos esses comprimentos de ondas. Assim eu vou ter a minha radiância total de energia. Está aqui, a minha integral, que é a soma da minha radiância espectral no seu respectivo comprimento de onda para uma dada temperatura. Essa energia total emitida por unidade de tempo e área, geralmente a gente potência sobre área. E na aula passada eu deduzi a lei de Stefan-Boltzmann, né? Onde a gente vê que essa radiação total emitida ela é proporcional à quarta potência aqui da temperatura. E aqui está a constante de Stefan-Boltzmann. Pois bem, ainda no intuito de caracterizar essa emissão térmica de corpo negro, o objetivo dessa aula é continuar com a caracterização dela. Quais são os aspectos principais dessa radiação emitida? Antes de entrarmos diretamente nas leis de Wien, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o papel do Instituto Imperial de Física e Tecnologia alemão. Esse é um instituto que foi inaugurado em 1887 e ele foi o primeiro Instituto Nacional de Pesquisas alemão. Se a gente for pensar, a unificação do Império Alemão ocorre lá no final da Guerra Franco-Prussiana, né? 1871, se eu não estou enganado. Então, 16 anos depois é inaugurado um instituto de pesquisas. E por que eu vou falar desse instituto aqui, a relevância dele? Porque praticamente todos os cientistas que eu for falar aqui nessa aula, eles trabalharam nesse instituto em alguma época de suas vidas. E a relevância desse instituto nós estamos estudando a questão da radiação de corpo negro. E é um problema de propagação de radiação que, no final das contas, não tem uma solução com a física clássica. A partir desse problema vai surgir a nossa física quântica. Então é interessante a gente saber como se deu isso. Eu acho que não é exagero dizer que a física quântica ela começa aqui dentro desse instituto.
Esse instituto ele era financiado pelos industriais da época, lá na Alemanha, encabeçados pelo Werner von Siemens, né, que era... Hoje você olha as indústrias Siemens, desde celular, turbina eólica, cabo transatlântico de fibra ótica, tudo eles fazem, né? E teve como seu primeiro diretor o Helmholtz, lá que a gente conhece da equação de propagação de calor em sólidos metálicos. Então ele foi o primeiro diretor desse instituto. Por que a indústria decidiu financiar um instituto de pesquisa? É porque, se vocês lembrarem lá da história, esse período que a gente está aqui, final do século XIX, a gente está vivendo ali a segunda revolução industrial, se eu não estou enganado. E tinha um problema prático a ser resolvido, que estava diretamente relacionado a essa segunda revolução industrial, que era a eletrificação da iluminação pública. Estava se passando do modelo de iluminação a gás. Lembra? Começou lá, os caras colocavam óleo de baleia lá no lampião para iluminar as ruas. Depois passou para gás e depois veio para a eletrificação. Então havia um problema prático que os industriais da época precisavam tratar. Então, por exemplo, quais eram os materiais que deveriam ser envolvidos? Então, esse problema prático ele exigiria na época tanto inovação tecnológica quanto desenvolvimento teórico. Imagina, a parte de ciência e engenharia de materiais teve que avançar bastante, saber quais eram os materiais necessários, mais adequados para você fazer a parte de eletrificação e iluminação pública. Tudo isso demandou muita pesquisa. Então, foi por isso que os industriais da época encabeçaram essa questão do financiamento de um instituto de pesquisas. Então, é assim que se faz direito, né? A união da indústria com a academia, ela se mostrou ao longo da história que gera bons frutos. Então, é isso. E o que aconteceu de tão interessante nesse instituto de pesquisas? Bem, lá a gente teve, entre os desenvolvimentos, muitos avanços de técnicas experimentais lá no final do século XIX. Aqui eu estou mostrando uma gama de cientistas que trabalharam lá e foram responsáveis pelo desenvolvimento desses novos equipamentos, que fizeram novas medidas. Spachen, Otto Lumer, Ernest Springs, Rubens, Kalban, desculpa. Aqui, todos eles passaram por esse laboratório aqui, ó, o Laboratório de Radiometria e Temperatura. Aqui é uma foto de 1900. Você já vê lá a organização do laboratório, os equipamentos que eles utilizavam à época. E o objetivo aqui era estudar, como o próprio nome do laboratório diz, né? Estavam vendo lá, ó, como medir a radiação emitida devido à temperatura dos corpos. Nessa esteira surgem aí as contribuições do nosso herói da aula de hoje, Wilhelm Wien. Foi Prêmio Nobel de Física em 1911 por conta das suas contribuições aos estudos dos aspectos termodinâmicos da propagação de radiação. Ele, se vocês forem procurar, foi um físico brilhante. Era um cara que era brilhante, tanto experimentalmente quanto do ponto de vista teórico. Nas duas pontas ele atacava. E ele é mais conhecido por dois trabalhos, que gerou o primeiro lá em torno de 1893, que é a sua lei do deslocamento, e um outro em torno de 1896, que ele publicou sobre a distribuição espectral de energia. Nesse trabalho, que ele começou a investigar lá por volta de 1893, que a gente chama hoje de lei do deslocamento de Wien, ele verificou que o pico da distribuição do comprimento de onda muda para comprimentos de onda mais curtos, à medida que a temperatura do corpo negro aumenta. Eu vou já destrinchar isso aqui, mas ele verificou que quando você submete um corpo negro a uma determinada temperatura, ele vai ter um comprimento de onda máximo dessa radiação emitida. Então ele foi verificando que à medida que essa temperatura aumenta, você tem um deslocamento desse comprimento de onda máximo
tendendo a ficar menor. Ele vai ficando mais curto. Só que ele também percebeu que a multiplicação desse comprimento de onda máximo vezes a temperatura sempre permanece constante. Essa constante aqui, hoje a gente tem números mais corretos, aí está em torno de 2,9 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin. Essa é uma constante que a gente retira de regressão linear. A gente pega o gráfico, vai lá e verifica o valor dela. Classicamente, assim como a gente viu a constante de Stefan Boltzmann, só pode ser definida, obtida, né, por primeiros princípios, quando a gente utiliza a equação de Planck para a distribuição espectral de energia que eu vou apresentar na próxima aula. Então aqui eles obtinham isso aqui por ajuste de curva em gráfico. Pois bem, a sua segunda contribuição bastante relevante foi uma expressão matemática para descrever a distribuição espectral de energia. Ele utilizou a hipótese de que a radiação térmica ela decorria da vibração de osciladores moleculares e a intensidade dessa radiação ela era proporcional ao número de osciladores e suas velocidades. Mais à frente eu vou destrinchar o que quer dizer essa hipótese, por que ele fez isso e o quão revolucionária era essa hipótese para a época. É interessante observar que ele encontrou uma expressão matemática para radiação espectral de energia, onde ela era inversamente proporcional ao comprimento de onda à quinta potência, e você tinha uma função que era uma exponencial decrescente, associada ao produto desse comprimento de onda da radiação vezes a temperatura que o corpo negro se encontra. E A e B são constantes que a priori você tem que determinar, você não sabe quais são essas constantes. Isso vai depender aí de várias características associadas ao corpo e à radiação que ele emite. Vamos começar agora a falar sobre a primeira contribuição de Wien, que é o que a gente chama de lei do deslocamento de Wien. Aqui eu tenho uma ilustração de como seria o resultado experimental do que era medido naquele laboratório lá. Aqui eu tenho um equipamento que é um corpo negro radiador aquecido eletricamente. Não foi o Wien que fez isso aqui já é posterior ao Wien, isso aqui já é de 1909, se eu não estou enganado. Foi quem desenvolveu isso aqui foi, eu acho que o Otto Lumer. Desenvolveu não, aprimorou, né? Aquele ali, aquecido eletricamente, foi o Otto Lumer e o Rubens. Mas o Wien também trabalhou naquele laboratório e, basicamente, para vocês terem uma ideia, aqui nesse tubo é onde acontece a mágica. Você tem esse tubo aqui revestido por certos materiais, geralmente grafite, e você vai fornecer calor para esse tubo. Ele vai aquecer, lembra, o corpo negro, ele absorve toda a energia ideal, né? O corpo ideal. Lembra que no real isso nunca vai acontecer com a taxa de absorção de 100%. Ele vai ter que refletir alguma coisa para o ambiente. Então eles tinham uma câmara fechada aqui, forneciam calor para essa câmara. O material que estava ali dentro, geralmente grafite, carbono, eles testaram vários tipos de ligas, né? Eles verificavam a taxa de absorção e taxa de emissão de radiação desse material. Eles verificavam que a taxa de emissão variava com a temperatura. Para cada temperatura, eu tenho uma certa curva dessa radiação espectral aqui, em função, eu posso colocar tanto do comprimento de onda, ou posso colocar também em termos da frequência. Lembrando, né, que a gente tem uma relação lá entre a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, C é igual a lambda ni, onde ni é a frequência. Então eu posso utilizar essa equação e fazer uma representação da minha radiação espectral, tanto em termos do comprimento de onda ou em termos da frequência. Aí a gente vê o que é mais simples ou depende do problema que a gente está tratando. Mas eu quero que o resultado experimental era esse. Para cada temperatura que você submete essa câmara aqui, você coloca ela a uma temperatura T. Você vai ter uma curva associada a essa temperatura. E o que o Wien observou? À medida que ele ia elevando a temperatura, o que acontece com o pico de radiação máximo? Ó, inicialmente aqui,
depois está indo para cá, ele está sendo deslocado na direção de encurtamento do comprimento de onda, está vindo para cá, para a esquerda. Interessante eu vou chamar a atenção também que na época do Wien, o equipamento que ele utilizava não permitia que ele fosse a temperaturas tão altas aqui, como 5.000 kelvins. Ele ia no máximo a 2.000 e poucos kelvins. Eu acho que ele conseguiu trabalhar até com temperaturas da ordem aí de 2.500 kelvin. Então, ali eles estavam estudando, como eu falei inicialmente, era problema de eletrificação. Então eles queriam responder perguntas do tipo: por que a frequência ou comprimento de onda da luz emitida muda conforme a temperatura do filamento da lâmpada aumenta? Lembra? Eles estavam querendo desenvolver os materiais para filamento de lâmpada, para bitola de fio e tudo mais aí, né? Então, poxa, conforme você muda a temperatura do filamento, você muda a frequência da radiação emitida. Como isso se dá? O Wien, estudando esse problema, fez essa constatação que eu falei anteriormente, que o pico da distribuição do comprimento de onda muda para comprimentos de ondas mais curtos à medida que a temperatura do corpo negro aumenta. Isso aqui, conforme você vai aumentando a temperatura, está aumentando a temperatura aqui do corpo negro, o que acontece com o comprimento de onda máximo da distribuição de radiação espectral? Ele diminui, está indo para cá. Mas ele também observou que se você multiplicar esse comprimento de onda máximo vezes a temperatura que o corpo se encontra, isso é constante. Exemplos. Está aqui. Escolha duas temperaturas, uma maior que a outra. Vamos supor que essa daqui, T igual a 5.000 kelvins, é o meu T2. Uma temperatura menor. 2.000 aqui é a minha temperatura T1. O comprimento de onda máximo associado à temperatura 2 é menor do que a temperatura 1. Correto? Ó. Comprimento de onda aqui associado à minha temperatura T2 é esse aqui, ó. Tá por aqui, né? Comprimento de onda associado à temperatura T1 está bem aqui. Então, aqui nós temos o meu lambda 2 máximo e aqui eu estou com o meu lambda 1 máximo. Entretanto, se você fizer a multiplicação do seu lambda 2 máximo vezes T2, vai dar igual lambda 1 máximo vezes essa temperatura T1. Isso tende a ser constante. Aqui é só uma ilustração, mas já dá para verificar isso. 2.000 vezes aqui, 1,12, aproximadamente. Tá aí, vamos colocar aqui, quem é o lambda 2? Está aqui em torno de 0,55 a priori. Multiplica aí. Vai dar 0,5, só que aqui está em micrômetros, né? Vezes 10 a menos 6 vezes 5.000. 5 vezes 10 a terceira. Isso vai dar aproximadamente igual a esse outro comprimento ali que eu falei que era 1,25 vezes 10 a menos 6 vezes a temperatura T1, 2.000. 2 vezes 10 a terceira. Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, não representa que isso aqui é um dado real de um experimento, né? Só para ilustrar como são as curvas. Que vai dar em torno de 2,5 vezes 10 a menos 3. Esse resultado aqui, ó, essa constante aqui, vai dar em torno de 2,5 vezes 10 a menos 3. Pouco diferente do nosso resultado mais confiável de hoje em dia, né, que está em torno de 2,9, mas mesmo assim
aqui só para mostrar para vocês. Isso aqui é só uma ilustração. Isso aqui não é um resultado experimental real, né? Só uma ilustração de como seria esse resultado. Continuando, agora a gente vai obter... Aqui ele fez uma constatação, né? Mas não basta você constatar. Você tem que... Vamos demonstrar como é esse resultado. A gente tem que partir aqui dos nossos primeiros princípios e obter essa expressão aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá. Essa dedução, o raciocínio que o Wien utilizou, eu achei que não está muito legal para a lei do deslocamento de Wien, lá no livro do Caruso ou no Typler. Mas tem um artigo que foi publicado em 1912, sobre a dedução da lei do deslocamento de Wien, pelo Buckingham, que está bem feitinho, tudo explicadinho. Ou então tem no livro de Física e Estatística, do Gregory Warner. Lá no capítulo 10, ele apresenta direitinho isso aqui. Então fica isso. Eu vou tentar sintetizar aqui qual era o raciocínio que o Wien utilizou. Ele considerou um corpo negro em uma expansão adiabática, devido à apreensão de radiação eletromagnética em suas paredes. Aqui na figura a gente tem esse corpo negro aqui, preto inicialmente, onde ele tem um certo volume V, e aí ele absorveu energia, ele vai emitir. Essa energia interna que ele tem exerce uma certa pressão nas paredes do corpo negro. Está aqui, é como se ele tivesse essa radiação exercendo essa pressão aqui em volta. Essa pressão, eu estou considerando que ela é uniformemente distribuída na parede. Por isso, nós realizamos uma expansão adiabática. Lembra lá do curso de Física 2, quando a gente tinha as curvas, a diabática, a diatérmica e por aí vai, né? Então, aqui, o que está acontecendo? Essa pressão nas paredes do corpo negro vai acabar fazendo com que ocorra uma expansão. Ele vai expandir. Ó. Então, ele tinha aqui um certo volume. Agora, imagina que isso aqui é um corpo esférico. Agora ele tem uma certa variação de volume. Eu coloquei essa variação aqui bem grande só para dar uma ideia, né? Que inicialmente ele tinha um volume V, agora ele vai ter um volume inicial V mais dV aqui. Tem toda essa parte aqui que é cinza, que também tem que ser contabilizada. Pois bem, por que nós consideramos uma expansão adiabática? Esse raciocínio do Wien vem do seguinte. Ele está considerando uma expansão adiabática, é aquela que ocorre no intervalo de tempo, vou colocar aqui um ΔT curto. Então, esse ΔT é um intervalo bem pequeno, de modo que não há tempo de haver troca de calor do meu sistema, no caso o corpo negro, com a vizinhança. Então, para não ter troca de calor aqui, então isso ocorre no intervalo de tempo curto. E essa expansão, ela se dá com uma velocidade uniforme. Por que essa velocidade é uniforme? Porque a pressão é uniforme aqui. Não vai ter um ponto da superfície do corpo negro que eu estou analisando que vai adquirir uma velocidade diferente. Então, todo lugar vai expandir de maneira uniforme até atingir essa nova fronteira aqui do corpo, essa nova superfície dele com um volume maior. Então, isso aqui é realizado com a velocidade V uniforme aqui. Todos os cantos da superfície do corpo possuem a mesma velocidade V nessa expansão. Por conta da minha pressão ser isotrópica dentro do corpo negro. E essa pressão eu já mostrei em aulas anteriores, que a minha pressão de radiação eletromagnética pode ser dada pela densidade de energia sobre 3, no caso de uma expansão de uma pressão isotrópica, ou seja, todos os pontos da superfície desse volume V sofrem a mesma pressão de radiação. E como eu falei anteriormente, como é uma expansão adiabática, ocorre no intervalo de tempo ΔT curto, não há transferência de calor entre o corpo negro e a sua vizinhança. Então, ou seja, a quantidade de calor
lá no corpo negro, ela permanece constante. Se essa quantidade de calor permanece constante, já lembra lá que eu tenho a minha diferencial de calor. Essa diferencial de calor aqui, que vai estar relacionada à variação de calor nesse sistema, eu já mostrei em aula anterior que é igual a temperatura vezes a minha diferencial de entropia. Mas nesse caso, se a quantidade de calor no sistema não variou, permanece constante, então isso é igual a zero. A minha variação de calor no sistema, ela é nula. Esse é um resultado importante que eu vou utilizar daqui a pouco. Pronto. Dado o raciocínio aqui dessa construção de um corpo negro expandindo numa expansão adiabática, a gente parte para a nossa receita de bolo, como eu fiz na aula passada. A gente vai considerar esse corpo negro numa expansão adiabática e vamos analisar a conservação de energia no sistema quando ele atinge equilíbrio termodinâmico. Eu vou combinar a primeira lei da termodinâmica, que a gente tem lá, a energia total em um sistema fechado permanece constante, embora possa ser convertida de uma forma para outra. Já mostrei na outra aula que a gente pode escrever essa função de estado, que é a energia interna. Lembra? U é uma função de estado. Então, só depende do estado inicial e do estado final. Essa diferencial total pode ser escrita em termos da minha variação da quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo sistema aqui, pelo meu corpo negro. Isolo quem é essa variação da quantidade de calor. Eu já sei que isso aqui é zero. Por quê? Porque eu estou numa expansão adiabática. Isso aqui vai ser nulo. Quem é a variação de trabalho no sistema? Eu já mostrei na aula passada. É a pressão vezes a variação de volume. Pressão de radiação eletromagnética é constante. Quem está variando aqui é o volume. Pronto. Receita de bolo. Substitui e lembra quem é a minha densidade, ou a minha energia interna total. Se eu tenho uma relação entre o meu Uzinho, que é igual Uzão sobre V, a minha densidade de energia interna sobre o volume. Está aqui. Quando eu fizer isso, substitui aqui também. Quem é a minha pressão de radiação eletromagnética? Está aqui, ó. É a minha densidade de energia sobre 3, porque eu estou considerando que ela é distribuída de maneira isotrópica no espaço. Em cada direção do espaço tem a mesma pressão lá. Pois bem, é uma diferencial. Aplica a regra da cadeia, UdV mais VdU, mais 1/3 de UdV. Pronto. Soma quem tem que somar aí, ó, dV com dV, coloca em evidência. Vai dar 4/3 de UdV. Joga esse VdU para o outro lado, né, que é zero. Joga para o outro lado, vai ter um menos aqui. Faz aquela brincadeira. Pega o U. Deixa eu só apagar aqui. Joga U para esse lado. Joga V para esse lado. E aí você vai encontrar 4/3 de dV sobre V é igual a menos du sobre U. Integra dos dois lados. Eu já fiz coisa bastante semelhante na aula passada. A integral de dx sobre x, log natural. Então, log natural de V menos log natural de V mais uma constante de integração. Pega esse cara que está subtraindo aqui, joga para o outro lado. Jogando para o outro lado, eu vou ter o quê? O log da soma. O log, aqui quando a gente tem log de V mais log de U, usa a propriedade de logaritmo. O logaritmo aqui, quando eu estou somando, é igual ao logaritmo da multiplicação dessas funções. O 4/3 que estava aqui, utiliza a propriedade de log e vem para o expoente. Está aqui. Isso é igual a constante. Aqui é na base E, né? Como se fosse o log na base E. É elevado a uma constante, tá? Outra constante. E aí, isso é igual a quem? Aqui o logaritmano, né? Tá aqui essa expressãozinha. Agora, vocês vão lá na aula passada e ver que, quando eu estava deduzindo a lei de Stefan-Boltzmann, eu encontrei um resultado, que a minha densidade de energia
essa densidade de energia interna dentro do corpo negro aqui, ela era igual a uma constante vezes T a quarta. Então, você vai substituir esse resultado aqui. Essa constante A, você vai jogar para o outro lado. Uma constante dividido por A, que é também uma constante, dá outra constante. Está aqui. Eu tenho V elevado a 4/3 e T elevado a quarta. Mesmo expoente, coloquei em evidência aqui. Ó. Então, é V elevado a 1/3 vezes a temperatura do corpo negro. Tudo isso, a quarta potência, é igual a constante. Se está elevado, o contrário, tira a raiz quarta dessa constante. Raiz de uma constante dá outra constante. Eu não estou interessado nessa constante aqui. Mas olha que legal aqui. Eu cheguei numa expressão próxima. Peraí, deixa eu verificar aqui. Do que eu queria provar, que é a lei do deslocamento de Wien. Aqui eu tenho o quê? Que o volume elevado a 1/3 vezes desse corpo negro, o volume dele vezes a temperatura que ele se encontra, é uma constante. Guarda aí que a gente já vai usar esse resultado. Bem, eu preciso achar uma relação entre o volume do corpo negro e o seu comprimento de onda da radiação emitida por ele. Basicamente, eu quero encontrar aqui a relação entre essa função, entre o volume elevado a 1/3 como sendo uma função do comprimento de onda. Aqui eu vou utilizar uma relação. Eu estou considerando que esse corpo negro é esférico, então o volume dele é o volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Observa que, vamos imaginar que aqui é o centro o centro do corpo negro. Inicialmente ele tem um certo raio. Então, ok. Se eu considerar que uma onda eletromagnética saiu aqui do centro, ela vai atingir a borda bem aqui nesse ponto, no raio. Ok. Então vamos supor que a nossa primeira suposição aqui, que num dado instante t, quais são as coordenadas que eu tenho associada a essa onda eletromagnética se propagando até chegar aqui? A gente tem que esse comprimento de onda, essa onda que está aqui vai atingir esse ponto que está associado ao raio num determinado instante. Aí eu tenho essa primeira onda vai atingir aqui. Entretanto, essa onda vai fazer uma certa pressão na parede. E, claro, eu estou fazendo para um aqui, mas imagina que isso está uniformemente distribuído em todo o meu corpo negro. Que vai ocasionar o quê? Fazer com que esse corpo negro se expanda, que é a expansão adiabática. Ok. Se eu tiver uma segunda onda saindo do mesmo ponto, quando ela chegar aqui, a superfície não está mais aqui, lembra? Houve um deslocamento para cá, que é o meu dr. Então, essa segunda onda, a primeira atingiu a superfície do corpo negro na posição R no instante t. E a segunda? A segunda vai atingir a superfície lá na posição R, mais um certo variaçãozinha no raio, porque aumentou, e no instante de tempo t, mais um certo intervalo de tempo dt. Aqui, eu posso contar quantos comprimentos de ondas tem nessa distância R. Eu tenho daqui para cá 1, aí 2, 3, 4 e uma fração, por exemplo. Então, eu tenho um certo número de comprimentos de ondas aqui dessa primeira onda. A segunda onda, quando ela for atingir a superfície, que ela já vai atingir nesse ponto aqui, vai ter lá 1, 2, 3, 4,5. Então, aumentou um pouco. Então, a segunda onda, se ela partir do centro do corpo negro,
vai atingir a superfície na posição R mais dr, no instante t mais dt. E quantos números de ondas, quantos comprimentos de onda vai compreender essa distância R mais dr? Bem, vai ser aquele N lambda mais um pedacinho de comprimento de onda, que está aqui agora. O que eu quero mostrar? Que há uma relação entre o número de comprimentos de ondas compreendido nessa distância R com o que está compreendido na distância R mais dr. Então, ou seja, eu posso relacionar a minha variação no raio do corpo negro devido à expansão adiabática com uma variação no número de comprimentos de onda ali, ó. Como é que eu faço isso? Se vocês forem lá no artigo e no livro, ele vai mostrar que aqui a gente tem é só geometria. Você imagina que a onda que vai chegar na superfície aqui, ó, aí depois, a segunda, quando vier, eu vou dar uma exagerada aqui, né, que expandiu, aí você vai ter uma outra onda, vai ter, aqui eu estou exagerando, né, para dizer que você tem uma distância R e aqui R mais dr. Quando essa onda bate nesse ponto, como é um corpo negro, aqui ele vai ser refletido. Ela vai vir para cá, né? Então, aí a onda bate lá e vem para cá. Bate aqui e vai ficando aí dentro, né? Sendo refletida. Então, aqui bateu, foi refletido nessa direção, por exemplo. Bateu aqui, vai ser refletido numa outra direção. Eu vou tentar desenhar aqui apenas em linha reta isso. Aqui eu tenho a posição em R. Aqui eu vou ter em R mais dr. A onda veio, acertou aqui, depois refletiu para cá. A segunda onda, quando vier, vai acertar aqui, vai passar, né? Vai bater aqui e refletir para cá, por exemplo. Mas eu posso estabelecer uma relação entre esse ângulo θ, esse ângulo aqui, e assim utilizar trigonometria. Lembra os ângulos opostos pelo vértice e tudo mais aí. Verificando essas questões, vão lá, dar uma olhadinha, eu consigo provar que a variação do raio dividido pelo raio inicial, ela é análoga à variação do comprimento de onda dividido pelo comprimento de onda inicial, na situação primeira aqui, no instante t. Então, se eu pegar aqui, isso aqui é uma diferencial, eu não estou apresentando essa prova porque é só trigonometria, não tem tanto mistério não. Mas só para mostrar que você utilizando esses argumentos aqui, trigonometria, vai ter lei dos cossenos aqui para todo lado, você consegue mostrar uma relação entre a taxa de variação do raio, esse aqui é o quanto ele variou, ele aumentou em dr. Se eu dividir dr sobre o comprimento inicial, no instante inicial aqui t, que é r, o raio do corpo negro esférico que eu estou considerando, se é a mesma coisa que eu pegar essa variação no comprimento de onda d lambda e dividir pelo comprimento de onda inicial, lambda. Guarda esse resultado aí, que vai ser interessante, porque a partir dele eu vou conseguir encontrar uma relação entre o volume com a função que depende do comprimento de onda. Como?
Tiro o logaritmo aqui dos dois lados do volume do corpo negro. Log de V é igual. Distribui log de 4/3 mais log de π mais log de raio ao cubo. Lembra, isso aqui como é na base E, então eleva todo mundo. Esse exponencial vai ser igual o logaritmando aí. O volume é igual. E elevado a 4/3 mais E elevado a π mais 3R. Lembra? Utilizei a propriedade do logaritmo aqui. R ao cubo, só joguei para cá. Agora, eu vou diferenciar essa expressão. Eu vou fazer a derivada dessa grandeza, o quanto ela variou, com relação à grandeza inicial. Lembra, inicialmente eu tinha um volume V que está associado ao raio R. Depois, se houve uma variação do raio, vai haver uma variação do volume dV aqui. Se eu fizer essa diferenciação entre dV sobre V, isso é igual. Aqui é uma constante. Derivada de constante, ó, se eu quero ver a diferenciação, isso aqui é zero, zero. A derivada do raio com relação ao raio inicial. Então, estou fazendo essa diferenciação aqui. Entretanto, eu não mostrei todo o resultado, que eu falei utilizando só a parte de geometria lá, de LCS, de geometria, seno e cosseno. A gente consegue mostrar que essa variação do raio dividido pelo raio no instante inicial, ela é análoga à minha variação do comprimento de onda dividido por esse comprimento de onda inicial aqui. Pronto. Joga aqui. 1/3, 3, está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Tá aqui, vou fazer só isso aqui, ó. Integra dos dois lados. Esse cara aqui, 3, joga para cá. Tá aqui. 1/3. A integral daqui a gente já sabe, né? Dx sobre x, log natural. Log natural de lambda é igual. Log natural de v, eu já peguei aqui 1/3 e voltei. Tá bem aqui, mais uma constante de integração. Eleva aqui, ó, pega esse cara aqui e joga para o outro lado. Ele vai vir negativo. Vai ficar log natural de lambda menos log natural de v elevado a 1/3. Isso é igual a uma constante. O log da diferença é ó, tá aqui, ó, log lambda menos log v elevado a 1/3. Aí você divide os logaritmandos, está aqui. Igual a constante. Mesma coisa, aqui está na base E, você vai tirar a exponencial elevada a uma constante. É o número de Neper, 2,42, alguma coisa. Então, uma constante elevada a uma constante dá outra constante. Está aqui. Se você for lá na minha equação 3, você vai ver, ó, aqui vai dar lambda, o volume do corpo negro elevado a 1/3 vai ser igual a essa constante, a esse comprimento de onda dividido por uma constante. Só fiz jogar para o outro lado aqui. Vai dar lambda sobre v elevado a 1/3 é igual a uma constante. Joga o volume para lá, desce a constante. Opa, não era isso que eu queria achar? Uma relação entre o volume e o comprimento de onda? Eu encontrei, ó. O volume elevado a 1/3 é justamente quem? O comprimento de onda dividido por uma constante. E isso, quando você substituir na equação 3 aqui, ó, volume elevado a 1/3, eu encontrei agora a minha relação do deslocamento associado ao comprimento de onda vezes a temperatura que esse corpo negro se encontra. Isso é sempre constante. Ok, já que a gente fez essa dedução aí por alto aí
da lei do deslocamento de Wien, agora eu preciso ver a lei de distribuição espectral. Bem, o resultado experimental, aqui eu tenho a ilustração, é que a radiância espectral, como função do comprimento de onda, está aqui. Tem essa curva característica. Lembrando, né, a área embaixo da curva é o integral, né? A integral da radiância espectral vai dar a minha energia total emitida por tempo vezes a área. A potência sobre a área. Eu mostrei isso na outra aula. Ainda, a gente precisa encontrar uma expressão matemática que descreva essa curva de radiância espectral. Como é que eu vou encontrar? Bem, a hipótese que o Wien utilizou, que eu vou destrinchar mais adiante, foi que a matéria, que a radiação térmica, ela era emitida pela matéria quando a gente considera essa matéria como sendo um conjunto de osciladores moleculares. E a intensidade dessa radiação é proporcional ao número de osciladores e suas velocidades. Aqui eu já estou colocando qual é a expressão que o Wien obteve lá em 1896 ou 97, que depende das constantes que eu falei, que são ajustadas de acordo com o radiador que a gente está considerando. Eu posso também utilizar a lei do deslocamento. Aonde tiver o comprimento de onda, você substitui pela temperatura vezes uma constante. Acabei de obter aqui, ó. Então, aonde tiver o comprimento de onda é igual a essa constante dividido pela temperatura. Substituindo lá, e constante vezes constante dá uma outra constante aqui, a linha que eu estou chamando. Mas eu também posso escrever essa distribuição espectral aqui como sendo, ao invés de considerar lambda elevado a menos 5, coloca t à quinta. Depois eu mostro como nós vamos obter essa expressão. A garganta está ruim, pausa para água. Bem, do resultado experimental, Wien observou, ele e outros cientistas, é claro, né, que a energia térmica emitida pelo corpo negro, ela não está uniformemente distribuída de acordo com os comprimentos de onda. Se você observar aqui, tem comprimentos de ondas que têm mais energia do que outros, como a gente pode observar aqui, para uma dada temperatura. Ele observou também que a potência emitida ela é proporcional à densidade de energia. Isso a gente já pressupõe. O que ele quis? O que sai dessas observações aqui? A primeira, vamos supor que você considere aqui um elemento de comprimento de onda. Estou considerando 0,1 aqui, né? Cada ponto na escala aqui é 0,1. Nesse 0,1, eu estou considerando aqui como sendo o meu d lambda. d lambda igual a 0,1 micrômetro. Nesse elementozinho de comprimento de onda, quanto de radiação eu tenho? Aí você vai pegar aqui, a área embaixo da curva vai me dar essa resposta. Para cada temperatura, você tem uma quantidade. Se eu pegar esse mesmo elemento de comprimento de onda, de 0,1, mas agora aqui, ó, se eu pegar esse mesmo d lambda, 0,1 aqui, eu encontro que eu vou ter uma área diferente aqui para cada temperatura. Então, é nisso que eu estou dizendo quando eu falo que a energia térmica emitida por esse radiador aqui, que no caso ideal seria um corpo negro,
aqui eu tenho que ela não está uniformemente distribuída. Dependendo de onde eu considere o meu elemento d lambda, eu posso ter mais ou menos energia associada a essa propagação da energia térmica no corpo negro. Mas independente de ela ser uniformemente distribuída ou não, essa potência emitida, né, energia por tempo, potência sobre a área. Essa potência emitida, ela é proporcional à densidade de energia. Logo, se eu pegar aqui eu tenho uma certa quantidade de radiação, dada pela minha radiância espectral. Essa radiância espectral associada a esse elemento d lambda, que é o que eu estou fazendo aqui na minha equação 5, ρ d lambda, que isso é análogo ao que? Eu ter essa energia nesse intervalo de comprimento de onda, isso é proporcional à minha densidade de energia nesse mesmo intervalo. Para transformar numa igualdade tem que ter uma constante aí, né? Ok. Lembra que eu tenho o meu corpo negro como no caso que eu tinha colocado anteriormente, né? Se fosse... Tá aqui, o corpo negro lá, e aí eu tenho a minha energia interna, que está associada à minha pressão de radiação aqui dentro. O que é propagado para o ambiente, essa radiância espectral que é propagada para o ambiente, está relacionado com a energia que está aqui dentro. É óbvio, ele não pode propagar mais energia do que ele tem internamente. Então, para cada esse intervalo de comprimento de onda que eu estou analisando, a minha radiância espectral tem que ser proporcional à densidade de energia que está dentro do corpo negro. Dito isso, nós vamos encontrar o quê? Vim querer encontrar a expressão matemática que descreve a curva de radiância espectral que é emitido por um corpo negro. Mesmo o modelinho lá, vamos analisar um corpo negro que vai sofrer uma expansão adiabática de um volume V, vai ter uma variação de volume dV. Utiliza a primeira lei da termodinâmica, essa expansão adiabática, está aqui, já mostrei isso aqui, equação 6. Só que agora eu vou analisar quem é a minha energia interna aqui. A minha energia interna é igual à minha densidade de energia no interior do corpo negro, mas nesse intervalo que eu estou querendo analisar de comprimento de onda d lambda. Qual era aquele desenho que eu tinha anteriormente, que eu falei que era propaganda, e aqui você tinha um certo d lambda também. Então, eu vou analisar nesse intervalo, somente a quantidade de energia interna que eu tenho nesse intervalo d lambda, aqui, ó. Isso é igual a pressão, né? Menos a pressão já sei, 1/3 dessa densidade de energia nesse intervalo que eu estou analisando d lambda. Ok. Aqui eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, mas observando que são funções compostas. Então, vou ter que derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivada do segundo, mas eu tenho uma função do volume aqui também. Eu tenho que derivar todas aqui, ó. É uma função composta. Então, observa que eu vou ter aqui também uzinho de lambda, d2 lambda vezes v. Fiz essa diferenciação em todas as variáveis aqui. Pronto. Observando essa expressão, eu posso simplificar ela. Eu vou dividir os dois lados aqui pela minha densidade de energia no intervalo d lambda vezes o volume. Quando você fizer isso,
Primeiro aqui, ó, vai cancelar d lambda v com d lambda v, vai sobrar quem? duzinho sobre uzinho. Mais, segundo, cancela uzinho v e um desses d lambda aqui. Vai sobrar quem? Essa diferencial do comprimento de onda sobre o comprimento de onda inicial. E aqui, quando eu cancelar esses dois, com esses dois aqui, vai sobrar apenas... Ah, desculpa, eu estou no último aqui, né? Cancela esses dois com esses dois. Aqui é a mesma coisa. Quando eu fizer isso, observe que vai sobrar dv sobre v e aqui menos 1/3 de dv sobre v. Eu só fiz jogar esse cara aqui para o outro lado. Menos 1/3 mais 1. Coloquei o dv sobre v em evidência. Mas eu já mostrei anteriormente que eu posso relacionar essa variação do volume com relação ao volume inicial com a variação do comprimento de onda relacionado ao comprimento de onda inicial, porque lá vai 2 slides para trás lá que está escrito isso aqui, dv sobre v é igual a 3 dr sobre r. Mas aí o argumento geométrico que eu utilizei para escrever dr sobre r como sendo d lambda sobre lambda. Então, aonde tiver dv sobre v, substitui por 3d lambda sobre lambda. Aqui, 1/3 mais 1, 4/3. Cancela esse 3 aqui com esse 3, sobra 4 menos 4 d lambda sobre lambda. Opa! Joga esse cara aqui para o outro lado. Tem aqui, ó. Vai sobrar duzinho sobre uzinho é igual. Esse cara foi para cá, menos 1, vai ficar menos 5 d lambda sobre lambda. Integra dos dois lados. Aqui, nossa velha conhecida função logarítmica. Está aqui. O log natural da densidade de energia associada àquele intervalo de comprimento de onda d lambda é igual a menos 5 log natural de lambda mais o log natural dessa constante aí. O log natural de uma constante vai dar outra constante. Eu só estou deixando aqui porque vai facilitar a continha. Você pega esse cara aqui, lembra? Joga para o outro lado, o log da soma é igual ao log da multiplicação. Eleva todo mundo a exponencial, é elevado ao logaritmo de uma constante, da própria constante. E aí você encontra que a sua densidade de energia ela pode ser escrita como sendo uma constante dividido pelo comprimento de onda associado à radiação emitida por esse corpo negro, elevado à quinta potência. Só que agora começam a surgir certos problemas. Nesse caminho para encontrar a expressão matemática para a radiação espectral de corpo negro, a gente tem um problema de variação de escala. Se a gente substituir essa equação que a gente acabou de ter lá na equação 5, só para refrescar, vou pegar aonde tiver uzinho de lambda, vou substituir por uma constante dividido por lambda elevado à quinta. Nessa equação aqui, ó. Bem aqui que eu vou substituir. Só que ao fazer isso, eu tenho um problema. Que problema é esse? É essa variação de escala com relação ao comprimento de onda. Imagina o seguinte. Se eu pegar, se eu pegar um comprimento de onda grande, vamos supor, o que acontece quando o comprimento de onda é muito maior do que 1? Bem, quando isso aqui é um valor constante dividido por um valor muito grande, elevado à quinta, isso aqui vai dar um valor bem pequenininho. Opa, então isso vai fitar, que a gente fala, né? Vai corresponder
ao que está acontecendo experimentalmente. A gente tem que sempre pensar que a experiência é o juiz de toda a teoria. Então, se você está encontrando esse valor para a sua radiância espectral, em termos da densidade de energia, que é uma constante sobre lambda quinta, quando o comprimento de onda é muito grande, a sua radiação espectral vai diminuindo, tá? Tá certinho com o gráfico. Mas o que acontece quando esse comprimento de onda é pequeno, muito menor do que 1? Opa, você está aqui, ó, 1, aí você está indo agora nesse sentido aqui. O que é para acontecer com a sua radiância espectral? De acordo com essa expressão, já que é proporcional à densidade de energia, né? Esse cara aqui, quem é? É a minha densidade de energia associada a esse comprimento de onda aí. Quando você divide um valor, uma constante, por um número muito menor do que 1, ainda elevado à quinta, isso é para dar um número muito grande. Poxa, então quando você faz esse lambda diminuindo aqui, menor do que 1, a sua radiância espectral é para explodir, ela deveria aumentar. Quanto mais eu chego aqui próximo do zero. Pode ver, ó, o que aconteceu aqui, ó, menor do que 1, está começando a diminuir em todas as curvas. Nessa curva aqui começa a diminuir até antes. Ó. Poxa, então a gente tem um problema. Se a gente considerar, lembra que eu tenho o meu ρ de lambda t de lambda igual a isso aqui. Se a minha radiância espectral nesse intervalo de tempo, que é proporcional à minha densidade de energia, ela não está se comportando como a minha densidade de energia. Dependendo da escala de comprimento de onda, se é comprimento de onda grande ou pequeno, não está batendo esses caras aqui. O resultado teórico que eu obtive aqui anteriormente não está batendo com o resultado experimental. Como eu falei, a experiência é o juiz de qualquer teoria. Então, o Wien olhou para isso aqui e falou: é necessário fazer uma interpolação de funções. Ou seja, a minha radiância espectral, embora seja proporcional à minha densidade de energia associada a esse intervalo de comprimento de ondas, não pode ser só isso. Eu preciso ter uma outra função aqui que garanta que eu fite os resultados experimentais e não sofra variação de escala. Então ele falou, ó, tudo bem, pode ser até uma constante sobre lambda quinta, mas tem que ter uma outra função aqui que dependa do produto de lambda t, porque de acordo com a lei do deslocamento, lambda t também é constante. E aqui eu só fiz o quê? Escrever esse cara aqui como sendo a temperatura, ao invés da temperatura, por uma outra constante aqui. Só utilizei a lei do deslocamento aqui para substituir lambda por t. Um é o inverso do outro, né? E essa outra constante foi incorporada aqui no A. Essa função que depende desse produto do comprimento de onda vezes a temperatura do corpo negro, a gente chama de uma função que é uma invariante de escala. Sempre, conforme eu for analisar aqui, tanto faz ser lambda grande aqui ou lambda pequeno, ela vai ter que ser invariante. Olhando para a curva experimental, já dá para a gente saber. Os caras já sabiam que isso aqui tinha que ser fitado, por quê? O que está acontecendo aqui? Ó? Conforme eu vou aumentando o comprimento de onda, o que está acontecendo com a minha radiância espectral? Ela está caindo. E esse decaimento é um decaimento exponencial. Então, é uma exponencial negativa aqui. Então, só de olhar já dá para perceber que eu tenho que ter alguma função exponencial, um exponencial decrescente aqui, associada a essa função, estou chamando de f de lambda t.
Ok. Só que o Wien precisava de um argumento para falar. Não pode ser só porque eu estou olhando a curva experimental, eu sei que é uma função exponencial. Qual é o argumento físico para você dizer que tem que ser uma exponencial aqui? Agora vem o truque. Eu vou dizer truque, né? Mas o nome correto quando você faz isso se chama uma hipótese ad hoc. Uma expressão latina aqui. Eu acho que é latim isso aqui. Ad hoc, eu coloquei entre aspas aqui malandragem, porque não é que o Wien era malandro. É porque é meio que você tirar do bolso. Você está fazendo uma hipótese aqui sem levar em conta se isso for verdade, vai dar tudo certo. Se não for verdade, não dá certo. Então você meio que está tirando a solução do bolso. Mas você faz a hipótese. Se testar e der certo, ela é válida. Método científico. Aqui que vem aquele textinho que eu coloquei desde o início, quando eu estava falando da lei de distribuição espectral de Wien. Essa hipótese que a gente fala aqui, a radiação térmica decorria da vibração de osciladores moleculares. Ele está dizendo que quando você tem um corpo negro, a radiação emitida por ele está associada a quê? As vibrações moleculares. Lembra que ele vai estar a uma certa temperatura T. Hoje é até banal a gente analisar. O que eu quero tentar passar para vocês é por que essa hipótese aqui, que hoje para a gente é banal, na época era revolucionária. Imagina o seguinte. Você falar sobre a hipótese molecular, que os sólidos são formados por moléculas e tudo mais, lá na virada do século XIX para o século XX, ainda era algo que não era aceito como é hoje. Hoje é fácil, você fala, você vai lá na boca do fogão, acende lá, coloca um pedaço de metal. Ele vai absorver essa energia e ele vai começar a emitir devido a essa temperatura. E por quê? Porque você começa a aumentar o grau de agitação das moléculas que compõem aquele material. E elas começam o quê? A oscilar. Quando essas moléculas começam a oscilar, elas emitem essa radiação. Hoje é banal a gente pensar assim, mas fazer essa hipótese lá na virada do século XIX para o século XX era... a termodinâmica estatística estava se assentando ainda como ramo da física. Então, você tinha os gases formados por moléculas. Agora, sólidos ainda era algo discutível ainda na época. E ele foi além, né? Além de dizer que a radiação térmica do corpo negro que ele emitia, ela era advinda da vibração das moléculas que compõem esse corpo, ele também disse o quê? Que a intensidade da radiação era proporcional ao número desses osciladores, ou seja, ao número de moléculas. Se você tem um corpo pequenininho, aquece ele vai emitir uma certa quantidade de energia para o ambiente aí, propagando. Aí você pega um volume maior. Então, você tem mais moléculas formando esse corpo aqui. Ele vai emitir mais radiação, com intensidade maior, para o ambiente. E ele disse era porque aqui você tem um número maior de moléculas oscilando. Se está oscilando, imagina lá, se você tem uma molécula e ela está oscilando, ela está variando a sua velocidade aqui. Se ela está oscilando em torno desse ponto aqui, vou colocar um ponto de equilíbrio, ela está variando sua velocidade. Opa! Então, aqui já tem bastante coisa. Você dizer que os sólidos são formados por moléculas e que a intensidade da radiação emitida por esses sólidos é proporcional ao número dessas moléculas, e essas moléculas estão vibrando lá, estão oscilando. Se elas estão oscilando, elas possuem velocidade.
Então, você tem uma certa velocidade V aí associada. Opa, aqui que vem o pulo do gato. Wien associou radiação térmica com velocidade. Isso era uma coisa que anteriormente era feita só para gases. Quando você pegava um gás, tá lá um gás num recipiente. Então lá tem um certo volume V, e aí tá cheio de moléculas de gás. Conforme você aumenta a temperatura do sistema, você vai aumentar a velocidade associada a essas moléculas. E cada molécula pode ter uma velocidade, uma dada direção, aqui e tudo mais. Eu vou ter uma distribuição de velocidades no interior desse volume V. Uma distribuição de velocidades num gás era algo que já era estudado anteriormente, bem estabelecido. A gente tinha a distribuição de Maxwell, e já no final do século XIX, com a termodinâmica estatística, né, tem as contribuições para ela, que a gente chama de distribuição de Maxwell-Boltzmann, que a gente aprende lá em termodinâmica. Então, essa foi a hipótese dele, que ele tirou do bolso. Associar a radiação térmica com velocidades. Velocidade de quem? Das moléculas que compõem o corpo. Desse modo, ele poderia utilizar... Desculpa aqui, tem a distribuição de Maxwell para velocidades num gás molecular. Essa distribuição de velocidades, eu estou chamando aqui um ρ, isso aqui não é N, é um V, tá? ρ de V e T, ou seja, uma distribuição de velocidades que depende da temperatura que você mantém esse volume de gás. Isso é o quê? É uma função que depende da velocidade, mas uma exponencial decrescente de uma outra função que depende da velocidade, dividido pela temperatura que você mantém o sistema. Então, só que qual é a sacada do Wien aqui também? Foi associar a velocidade com o comprimento de onda, porque a radiação térmica, ele concebia isso como sendo uma onda. Imagina lá no seu volume de gás que quanto maior for a velocidade das partículas, maior vai ser a frequência de oscilação delas em torno de um ponto aqui. Vamos supor que você tem uma molécula e ela está oscilando aqui. Quanto maior a velocidade dela, maior a frequência de oscilação. E a gente sabe que essa relação entre a velocidade da luz, comprimento de onda e a frequência, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, porque a velocidade da luz é constante. Então, ele associou isso, essa radiação térmica, com velocidade, e ele sabe que essa velocidade é uma função do inverso do comprimento de onda. Quando a gente compara a minha equação 9 com a minha equação 10, a gente vê aqui quem é a minha função g de v, que agora é g de uma função que é o inverso do comprimento de onda. Está aqui, ó. É uma constante vezes o comprimento de onda aqui, ó, elevado a menos 5, ou seja, o inverso da quinta potência do comprimento de onda. Isso aqui seria o análogo do meu g de v. Poxa, isso aqui é a minha função f de lambda t. Uma exponencial decrescente, tem lá uma constante, vezes a velocidade. Isso aqui, a velocidade é o inverso do comprimento de onda. Então, está aqui o inverso do b é elevado a menos uma constante sobre o inverso do comprimento de onda vezes a temperatura do sistema. Então, por analogia, utilizando essa hipótese, ele pode escrever a expressão matemática para a radiância espectral. E agora, contendo uma função
que está diretamente relacionada com a minha densidade de energia, uzinho, U de lambda, e uma parte associada a essa função que é um invariante de escala, que é a minha equação 11. Quem é A e B? A e B, como eu falei, são constantes a serem determinadas. Experimentalmente, vai lá nas curvas, utiliza lá o que vocês aprenderem, cálculo, para ver regressão linear e calcula quem são essas constantes. A é aproximadamente 0,5 vezes 10 a menos 21 joule vezes centímetro, e B é igual a 1,44 centímetro vezes Kelvin. Bem, a partir dessa expressão matemática aqui, ficou meio... Mas então, o que eu quero dizer, foi assim que o Wien estabeleceu uma expressão matemática para a radiância espectral de um corpo negro. Uma dedução para essa expressão aqui mais formal, ela só vem com o Planck. E o Planck utilizou a distribuição de Maxwell-Boltzmann também. Vou mostrar depois uma dedução assim que não precise utilizar uma hipótese tirada do bolso. Mas hoje a gente sabe, né, que realmente a radiação emitida pelos corpos está associada à vibração das moléculas que compõem esse corpo. Mas nessa época aqui isso não era comprovado, e a gente não tinha essas leis de calor específico e tudo mais, não estavam plenamente estabelecidas, tinham até falhas com a teoria clássica. Dada a expressão matemática para a lei de distribuição espectral, eu falei inicialmente, em algum ponto da aula aí anterior, eu falei que eu posso fazer uma representação dessa radiação espectral em termos do comprimento de onda ou em termos da frequência. Como é que eu faço para sair de uma para outra? Eu utilizo o fato de a minha radiância espectral contida num certo intervalo de comprimento de onda tem que ser a mesma radiância espectral que está compreendida no respectivo intervalo de frequência. Ou seja, ρ vezes d lambda, se você pegar aqui, ó, pegar esse ponto, por exemplo, desculpa, aqui, deixa eu usar uma reta aqui, eu sou péssimo para desenhar. Esse ponto bem aqui. Se eu pegar a respectiva densidade espectral de energia que está aqui, ρ, vezes esse comprimento de onda pequenininho aqui, lambda, vou chamar só de lambda só para dizer que é um comprimento infinitesimal aqui, tem que dar o mesmo valor se eu pegar o equivalente dele, quando eu passar lá e ter o meu ponto aqui, por exemplo, que tem um ρ vezes uma frequência dni. Por quê? Porque a situação física é a mesma. Eu estou analisando um corpo negro. Deixa eu fazer aqui embaixo. Um corpo negro que está emitindo radiação aí para todo lado. Então, se eu for analisar isso, como a situação física é a mesma, independente da representação que eu for tratar, a quantidade de energia que eu estou analisando num pedaço que se eu escolher aqui, ó, quero saber qual é a radiância espectral que está saindo desse corpo nesse ponto. Tanto faz eu ter uma representação do comprimento de onda ou da frequência. Tem que dar a mesma coisa. Como é que eu verifico isso? Está aqui, ó, ρ de lambda t vezes d lambda tem que ser igual ρ, que é a minha radiância espectral, como função da frequência ni vezes essa temperatura T. A temperatura é a mesma.
DNI. Joga esse cara para o outro lado e aí eu encontro a minha representação da radiância espectral em termos da frequência. É você pegar a sua radiância espectral em termos do comprimento de onda vezes o módulo de dλ sobre dni. Por que módulo? Porque lambda e dni estão relacionados aqui com a velocidade de propagação da luz. Então, se você for pegar lambda é igual ni sobre c. Então, d lambda com relação a ni é igual... Opa, desculpa, é o inverso aqui. Mantém lambda, joga o ni para o outro lado. Lambda é igual a c sobre ni. Vai vir um menos c sobre ni ao quadrado. Por isso que tem esse módulo aqui, ó, para garantir que essa quantidade seja positiva. Então, você quer garantir que isso aqui seja positivo, porque a radiação que está o quê? Partindo do corpo aqui. Essa quantidade, para garantir que seja positiva, estou colocando esse módulo aqui. Se você for lá para a distribuição de Wien, que é a equação 11, como é que eu passo da representação? Deixa eu só voltar aqui para... Como é que eu passo de uma representação da radiação espectral em termos do comprimento de onda, aqui é o comprimento de onda, para uma representação dessa radiância espectral em termos da frequência? Aonde tiver lambda, você vai substituir, ó, lambda, aqui, ó, lambda é igual c sobre ni. Tinha um lambda elevado à quinta aqui, né? Um c sobre ni elevado à quinta. É elevado a b, aqui também tinha um lambda t. Substitui. E aqui você coloca o módulo de d lambda sobre dni. C sobre ni ao quadrado. Cancela. Aqui, ó, c sobre lambda vai ter aqui um c a quarta, ó, c a quinta vezes c, dá para cancelar um desse com um desse aqui e um aqui com esse cara aqui. Aí eu encontro o meu ρ de ni t. Vai ter uma constante, vai sobrar aqui, como é função aqui, ó, fração sobre fração, mantém a primeira, multiplica o inverso da segunda, vai sobrar um ni ao cubo. É elevado, aqui, fração sobre fração, sobe o ni t. Eu só mudei as constantes a e b, que antes era azinho e bzinho, né? Quem é o azão? Azão é igual o a que eu defini aqui anteriormente, ó, esse cara aqui, dividido pela velocidade da luz à quarta. Vai dar outra constante. B, a mesma coisa. É esse Bzinho, Bzão igual Bzinho sobre a velocidade da luz. Outra constante. Mas é como eu posso escrever a minha radiância espectral, tanto em termos do comprimento de onda da radiação emitida ou frequência. Isso vai ser interessante para a gente, dependendo do problema, você pode ter um gráfico que está te dando aqui ou em função de lambda, ou em função da frequência aqui. Ah, mas por que eles não têm a mesma forma, né? Não era só eu escrever aqui, pegar esse cara aqui e espelhar ele? Tem um C aqui em algum lugar, né? Nessa relação. E aqui é porque eu estou pegando só uma parte, ó. É porque eu peguei uma figura genérica da internet, né? Onde a intensidade está até em unidades arbitrárias. Eu estou pegando aqui um gráfico em unidades arbitrárias, como se eu fizesse um corte aqui nesse gráfico para analisar. Mas eu vou ter aquela mesma região, ó, frequências, onde eu vou ter para cá infravermelho, para cá ultravioleta e o pedaço de frequências aqui está dentro do visível.
Exatamente como esse outro gráfico aqui. Só está numa outra escala diferente. Pois bem, finalizando essa segunda aula da unidade 2, onde nós obtivemos as leis de Wien para o deslocamento do comprimento de onda da radiância espectral e a expressão matemática para essa radiância espectral, tanto em função do comprimento de onda quanto da frequência. Na próxima aula eu vou mostrar algumas limitações, que eu poderia até mostrar aqui, mas vou mostrar lá. Uma delas era que eu falei anteriormente, né? Na época que o Vinha começou a trabalhar com isso, ele tinha uma limitação experimental lá para as curvas, a temperatura só ia até na ordem lá de 2000 kelvins. Então, nós podemos verificar depois qual é o limite de validade para essa expressão matemática que o Wien obteve, no sentido de que ele tem que olhar quem é esse A, quem é esse B, verificar qual é o ajuste desses expoentes para poder se adequar à curva experimental. E aí, como ele não tinha equipamento suficiente para verificar, certo? Então tem que ver se é válido nos limites que lambda é grande, ou seja, que esse cara é pequeno e vice-versa, né? Ou que lambda é pequeno e as frequências são grandes. Vou mostrar isso na próxima aula. Para finalizar aqui, vou colocar uma frase do Wien. Assim que ultrapassamos os limites estabelecidos pela teoria termodinâmica pura, entramos numa região sem caminhos, confrontando-nos com obstáculos que mesmo os mais astutos de nós quase não conseguem enfrentar. Ou seja, os caras estavam desbravando teoria nova. Passaram lá dos conhecimentos de termodinâmica que já eram conhecidos até então, e por isso que ele diz, né? Estava desbravando, entrando numa região que ainda não havia caminhos. Então, não é uma tarefa fácil, né? Espero que vocês resolvam os exercícios da lista e até a próxima. Tchau.